Agora, aproveitando que você falou da questão da imprensa, né, como jornalista, como que você vê a postura da imprensa dos Estados Unidos e no Brasil? O jornalismo profissional, de verdade, morreu, na sua opinião? Morreu. Não é uma questão de opinião. Quem são os grandes veículos no Brasil? Não, quem são os grandes veículos no Brasil? O que é... Todo o jornalismo que a gente enxerga, toda a credibilidade que o jornalismo tem, e eu falo como jornalista, com uma colega jornalista. Então, toda a credibilidade do jornalismo que a gente vive hoje em dia, ele meio que nasceu nos Estados Unidos do século XIX. E se chamou aquilo de jornalismo objetivo. E ficou muito famoso e muito pronunciado no século XX, com o avanço do New York Times, o New York Times, que era um grande jornal, as redes de televisão americana, que tinham uma coisa chamada doutrina da justiça, Fairness Doctrine, em inglês, que dizia o seguinte, era uma regra governamental que dizia que todos os jornais na televisão deveriam abordar os assuntos de forma justa, equilibrada, equânime, dedicando tempo igual para pontos de vista diferentes. Todo o jornalismo, a credibilidade do jornalismo que a gente tem, foi construída em cima disso. Não é que o jornalismo era perfeito. Meu avô, você pegar as entrevistas dele, ele tinha ódio de jornalista, porque o jornalista sempre teve viés. Mas a gente saiu da era do viés do jornalismo para entrar primeiro na era das fake news, das notícias deliberadamente falsas, com o objetivo de ludibriar o povo, para depois, o que eu defino, nunca vi ninguém definir assim, mas é a forma como eu estou encontrando para definir, da era do que eu falo, não, a gente saiu da era das fake news, que foi o movimento que veio até 2020, mais ou menos, de 2015 a 2020, a gente entrou na era do anti-news, onde a notícia ela não é mais falsa com o objetivo de ludibriar o espectador ou o ouvinte mais. Ela é o oposto da realidade. Aqui a gente usa um termo para isso chamado gaslighting, que vem de uma peça, de um filme, que a moral da história é que o objetivo é deixar o espectador louco, onde ele enxerga um quadro, digamos assim, o céu azul, e você pega todo o noticiário e fala assim, olha, hoje o céu está muito vermelho, e o objetivo é que a pessoa questione a sua própria sanidade mental. E se você não acredita nisso, essa época, esse período é um período muito bom para a gente observar esse tipo de coisa, porque você olha a realidade e você olha, por exemplo, onde você pegar a Globo News, a CNN, Brasil, eles mostravam os protestos nas ruas vazios do 7 de setembro e todo mundo vendo na internet protestos cheios. Mas mais do que isso, eles chamavam o povo na rua de ato antidemocrático. E aí, pessoas com pautas autoritárias, as pessoas só estavam pedindo a restituição das liberdades que estavam garantidas a elas pela Constituição. E qual é a forma que o povo manifesta a sua vontade? Indo às ruas. Ele dizia, não, manifestantes, esses são os antidemocráticos. E aí, do lado, viralizou essa imagem, uma bandeira vermelha dizendo a ditadura do proletariado. E o Chiron, né, a gente chama aqui de gerador de caracteres, dizendo assim, protestos pela democracia, em favor da democracia, mais empregos e vacinas. Você fala, o que é isso? Isso é não é que a notícia é falsa, ela é o oposto da realidade. Então, o Bolsonaro vai para a televisão e fala, eu vou respeitar a Constituição, eu vou atuar dentro das 4 linhas, o outro lado é que está desrespeitando. E, de fato, você tem um lado que está prendendo deputado, prendendo jornalista, censurando notícia, censurando as pessoas nas redes sociais. E esse cara é defendido como o defensor da democracia, ele é apresentado pela imprensa como defensor da democracia. O outro que nunca prendeu ninguém, nunca censurou uma pessoa, é só porque tem uma aparência mais sisuda, ele é defendido como ditador. Então não é mais que a notícia é falsa, ela é o oposto da realidade. Não é que o jornalismo mais mente só, ele enlouquece as pessoas. Então... E ainda bem que existe a internet, né? Por enquanto. Por já enquanto. Estão querendo boicotar. Claro. Você viu, a gente pode falar aqui, acho que a gente vai falar sobre o Getter, mas você viu
um empresário brasileiro um empresário americano que foi ao Brasil iniciar uma rede social de liberdade de expressão e acabou detido pelo nosso supremo ditador. Um empresário americano. Inclusive, sim. Inclusive, a rede social Getter, né, as redes sociais baniram Donald Trump e assim se criou a Getter. Como que você vê a censura das Big Techs ao Trump? Não, é um assunto complexo, mas em 2016, quando Donald Trump se elegeu, houve um rompimento, né, da espiral do silêncio. Você teve uma mudança da forma como as pessoas se comunicam e interagem. As velhas formas de fazer campanha política com tempos de televisão e etc. pararam de ser tão importantes. E as redes de notícia, a influência delas diminuiu muito. E todo mundo pensou, como é que esse cara ganhou? O que aconteceu para esse cara ganhar? Aí muita gente foi... e os assuntos são interconectados, mas muita gente acha que foi por causa como era o nome da empresa? Cambridge Analytics, que tinha influenciado os algoritmos da internet tinha usado os algoritmos da internet para influenciar os eleitores para votarem no Trump. Gente que disse que era conluio russo para mexer nas redes sociais, mas a moral da história que eles chegaram é a seguinte: as pessoas, o Donald Trump só foi eleito por causa das redes sociais, e o que é uma verdade, é um diagnóstico correto, e isso vale para o presidente Bolsonaro. Eles, no fundo, acham o seguinte: as pessoas se comunicando diretamente, sem o filtro, aqui se chama de gatekeeper, o guardião, sem os gatekeepers da internet, sem os editores da sociedade, os editores para explicarem a notícia de forma correta para você. Se você tiver acesso à opinião de todo mundo, as pessoas vão ficar muito confusas, porque as pessoas são muito burras. O William Bonner já se referiu ao espectador do Jornal Nacional como Homer Simpson, né? Sim. Então, eles falam assim, sem a imprensa para fazer esse papel de gatekeeper, de guardião, as pessoas vão acabar falando muita mentira na internet, e como as pessoas são muito burras, elas não conseguem distinguir a mentira da realidade. Na verdade, o que eles querem dizer é o seguinte: a gente quer ter o monopólio da mentira, só a gente pode mentir. Então, eles falam assim, a gente precisa arrumar um jeito de impedir que essas pessoas falem o que quiserem nas redes sociais. O que é muito estranho, porque as pessoas no Ocidente sempre falaram o que quiseram nas ruas, mas eles diziam o seguinte: não, agora pela rede social é muito amplificado. Então uma pessoa que fala uma bobagem, ela rapidamente tem condições de falar uma bobagem. Eu tenho, sei lá, 500 mil de pessoas no meu canal no YouTube. Tem possibilidade de falar bobagem para 500 mil de pessoas, e isso nunca na história foi possível. Até muito mais, porque você não fala só para os seus inscritos, tem os compartilhamentos e tudo mais. Então isso ficou muito forte. Desde então, a eleição do presidente Bolsonaro foi parecida. Desde então, eles estão tentando uma forma de impedir que isso continue. E em 2020, quando eles escancararam isso de vez para permitir que eles fizessem o que fizeram no processo de eleição americano, e que ninguém pudesse questionar, e que quem falasse o contrário calasse a boca. Agora, eles não têm nenhuma preocupação com ideias ditatoriais, eles não têm nenhuma preocupação, eles não é nada disso, eles têm preocupações com ideias de direita, ideias conservadoras. Tanto é que o Donald Trump está banido do Twitter, mas o Ayatollah está lá liberado, o pessoal do Talibã está liberado, o ditador da Venezuela está liberado, o ditador de Cuba está liberado, tem ditadores do mundo inteiro liberados. Acho que até o Kim da Coreia tem Twitter. Então, assim, mas o Donald Trump, num caso de anti-news, como eu expliquei, onde ele disse para as pessoas para elas marcharem pacificamente em direção ao Capitólio, e a notícia foi exatamente o oposto, dizendo que o Donald Trump incentivou uma invasão do Capitólio. A notícia que é o contrário do fato, né? A anti-news por definição, eles utilizaram isso para tirar o Donald Trump de lá. Foi isso que aconteceu. A censura não é... Só há um grupo censurado no Twitter. Só há um grupo.
Black Lives Matter é um grupo extremista que promove protestos com destruição nos Estados Unidos inteiro. O Black Lives Matter nunca teve uma ação contra eles no Twitter. É só um grupo específico. MST, alguma vez você teve ação contra o MST? MTST, invasão de propriedade privada. Você alguma vez teve alguma ação contra esses caras? Não, pode falar livremente. O Boulos falava livremente. O MST já invadiu, por exemplo, o STF. Já. Você Imagina se os caminhoneiros tivessem feito isso. É claro. E as redes sociais só bloqueiam um grupo. E isso é muito evidente. Isso está, agora, de novo, é um problema que passou a ser discutido só de forma abertamente em 2020. Então, é um problema que a gente ainda está buscando soluções. Essas soluções vêm de alguns lados. Primeiro, um aprimoramento jurídico regulatório, que os governos estão vendo como é que vão lidar com esse fato. E aí, por exemplo, isso é bastante evidente com o caso do decreto da medida provisória que o presidente Bolsonaro tentou mandar e que o Rodrigo Pacheco sumariamente ignorou, mas é uma tentativa, estão colocando o assunto para discussão. Mas, por outro lado, você tem os avanços feitos pelo mercado, porque o mercado entende que tem um grupo de pessoas que quer falar livremente. Então, você pega uma rede social como o Getter, que foi lançada em julho, e foi a rede que mais rápido alcançou 1 milhão de usuários na história. No Brasil, durante a semana que o Jason Miller teve no Brasil, o Getter teve 100 mil novos inscritos no país. O Brasil rapidamente se tornando, como é um dos países mais censurados, rapidamente se tornando o segundo país, se tornou o segundo país que mais utiliza o Getter e é o país que mais cresce atualmente no Getter. Então as pessoas elas vão e buscam um lugar onde elas possam conversar. No final das contas, o desejo do ser humano pela liberdade, pela verdade, ele sempre avança.